Foi. Queridos, nosso conteúdo, livro de fundamentos da psicologia e do aconselhamento, hoje nós vamos para a unidade de número 3 e vamos falar um pouquinho aí da estrutura do aconselhamento e o desenvolvimento humano. Na primeira aula, eu queria recapitular com vocês, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre a psicologia, os fundamentos da psicologia, os comportamentos humanos, que são aí relevantes e importantes nós termos um mínimo de conhecimento disso para lidar com questões difíceis e principalmente no contato pessoal com as pessoas que nós, como estudantes de teologia, precisamos muitas vezes estar prontos para dar uma palavra de direção, prestar um aconselhamento. Na segunda unidade, nós falamos do conselheiro em si, características espirituais, morais, intelectuais, que nós precisamos desenvolver como servos de Deus para estarmos prontos para ser um conselheiro ou uma conselheira eficaz, que vai contribuir, que vai ajudar, que vai auxiliar a pessoa que necessita e procurou a nossa ajuda, o nosso auxílio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura desse aconselhamento. Por onde começar, que forma iniciar um aconselhamento, qual que é a estrutura por trás deste ato de aconselhar e vamos falar sobre o desenvolvimento humano. O que é isso? Vamos compreender. Será que a forma de falar, conversar, aconselhar uma criança é a mesma de um adulto? A forma de tratar, aconselhar, orientar uma pessoa idosa é a mesma de um adolescente? Nós sabemos que não. Por quê? Porque o desenvolvimento humano, ele é característico de cada idade, de cada faixa etária, da formação de cada pessoa. Então, nós como conselheiros, precisamos estar aptos para entender e aí utilizar esse conhecimento para o trabalho do aconselhamento. Qual que é a base? Eu estou na página 109 do livro, se vocês quiserem aí localizar. Qual que é a base da estrutura do aconselhamento? Túlio, encosta ali para mim, por favor. A base, queridos irmãos, nós já aprendemos que o conselheiro precisa ser primeiramente, e aqui lembrando, nós estamos falando de aconselhamento, pessoal. Estamos falando de aconselhamento cristão, amém? Então aqui não é a profissão em si de conselheiro, mas sim o aconselhamento cristão, um conselheiro cristão. Então a base do conselheiro precisa ser a dependência divina. E aí está relacionado o quê? Aquelas características espirituais que nós aprendemos. O hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de consagrar-se. Por quê? Nós vamos ou tentaremos prestar uma ajuda ou um auxílio para alguém, sim ou não? Se nós estivermos precisando de mais ajuda do que quem está nos procurando, provavelmente aquilo que seria um trabalho de aconselhamento vai virar um compartilhar de dores e choro e dificuldades. Então, nós precisamos estar aptos. E como cristãos, nós estaremos aptos se tivermos a consciência que somos dependentes de Deus. E como dependentes de Deus, nós precisamos aí desenvolver o hábito da oração,
o hábito da leitura bíblica, o hábito do estudo da palavra, para estar prontos a aconselhar. Depois o livro coloca para nós, aí na estrutura do aconselhamento também, algo relacionado ao local e também ao horário. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sente sono quando vai ler alguma coisa na cama, no lugar que você dorme? Você fica com sono? Acontece isso? Se você ir lá na cozinha, na copa, num lugar assim, que não é o lugar que você dorme, acender uma boa luz, ficar sentado ao invés de deitado, não é mais difícil de dar sono? Por que isso? Porque o local, ele é relevante para a mente humana. Quer ver um exemplo? Teria algum pecado vocês entrarem aqui e nós termos várias poltronas bem almofadadas em círculo e o professor ficasse sentado em uma poltrona e nós fizéssemos aula só uma forma assim de um bate-papo? Teria algum pecado nisso? Não. Mas será que o seu cérebro e o meu entenderia que nós estamos em uma aula? Agora, a gente chega aqui, nós temos aí umas carteiras, temos aí uma lousa. Opa! Isso tem um ambiente, uma cara de sala de aula. E aí a nossa mente, ela coloca uma atenção naquilo, porque ela foi informada através do lugar que aquele será um momento de aprendizado. Irmão Micael, por que esse exemplo? Vamos trazer isso para o aconselhamento. Geralmente os conselheiros, vamos pensar em um atendimento pastoral. De que forma que isso ocorre? Em um gabinete, em uma sala ali, senta um de um lado, outro do outro, sim ou não? Senta um de frente para o outro. Ali, se a pessoa senta toda folgada, geralmente o conselheiro, a pessoa que vai conversar, pede para a pessoa ali ficar em uma posição mais correta. Por quê? Porque é um momento que exige essa atenção. Então o local, ele é relevante. Irmão Micael, fui procurado por alguém, vou prestar um serviço de um conselheiro cristão. Será que eu posso marcar isso lá na sala da pessoa, com a TV ligada, as crianças correndo? Vai ter êxito, irmãos? Não vai ter êxito. Irmão, vou marcar para encontrar a pessoa lá no shopping. Vai sair para passear? Maravilha. Vai comer e se alegrar, glória a Deus. Agora, é um trabalho de aconselhamento. Você vai passar ali, talvez 1 hora ouvindo a pessoa, chorando com a pessoa. Será que dá para fazer um aconselhamento numa praça de alimentação com dezenas de pessoas conversando na maior das alturas? Dá, irmãos? Não dá. Então o local, ele é relevante. O local, ele é importante. Irmão Micael, não tem um espaço na minha casa, não tem um espaço na casa da pessoa, não é possível. Converse com o seu pastor. A pessoa que está te pedindo aconselhamento, é de bom tom que tanto você quanto o aconselhado avise a liderança que você vai prestar um atendimento para alguém que te pediu. Talvez o pastor ceda ali um espaço na igreja, libere a chave para você se reunir ali um dia na igreja com a pessoa. Para que isso? Para que o local seja propício para o aconselhamento. Amém, irmãos? Então o local, ele é importante. Depois do local,
também precisamos falar a respeito do horário. Por quê? Na aula passada nós vimos que aconselhamento não é reunião de amigos. Ô fulano, chega às 7h30 e a hora que a comida acabar você vai embora. Não, vem aí, a hora que você ficar com sono você vai embora. Não é isso. Precisas estabelecer algumas metas curtas, pequenas. Eu vou atender o fulano. Então eu falei para ele que nós vamos estar aqui das 7h30 às 8h30. O que eu tenho que fazer de início? Ouvi-lo, entender a situação dele, filtrar o que está acontecendo. Se der tempo, eu já começo o meu aconselhamento. Se não, nesse primeiro encontro, deixa só ele falar, ele se abrir, ele contar as suas dificuldades. Em um próximo encontro, aí eu continuo o processo. Por que isso, irmãos? Porque a pessoa que vai ser aconselhada, ainda que você tenha tempo de ficar 3, 4 horas com a pessoa, se é um aconselhamento, a não ser em casos assim muito extremos, é importante ter um horário definido. Porque às vezes a pessoa quer ser ajudada, e aí ela começa a falar, olha, eu cresci assim, passei por isso, passei por aquilo, e eu ia pescar com meu pai. Aí, você gosta de pescar? Aí se não tem um horário fixo e um norte, aí, às vezes o conselheiro, ele é um ser humano, e aí ele pode falhar, fulano, eu gosto, eu também, e aí a conversa vai abrindo janelas para cá e janelas para lá, e a hora que você e eu vemos, nós ficamos 2 horas com a pessoa, e a pessoa ainda não falou exatamente por que pediu o aconselhamento, o que ela está passando. Então, estabelecer um horário é de suma importância. Amém? Eu acho que eu não preciso dizer que nem o aconselhando, conforme o livro coloca, e nem o conselheiro deveriam atrasar. Mas, se um dos dois forem atrasar para chegar, olha só, irmãos, marcou-se o aconselhamento 19 horas. Que hora que o conselheiro deveria chegar? Quanto? Muito bom, 15:07, 10:07, aí no máximo, já organiza, estou aqui, se a pessoa adiantar. Irmão, o aconselhando chegou, atrasado, é importante já orientá-lo que na próxima oportunidade, no próximo encontro, no próximo dia, não deve haver atrasos a não ser com motivos justos e etc. Por que isso? Por que isso, irmã Laudineia? Porque se eu como conselheiro chegar atrasado, o que eu estou dizendo para a pessoa que eu vou aconselhar? Eu tinha algo mais importante. Estava fazendo uma coisa mais importante. Não devemos falar. O que eu estou dizendo é, se eu, que vai atender uma pessoa que está precisando, atrasar, você chega lá no lugar de encontro, a pessoa já está lá. Nós marcamos 7 horas, agora é 7h30, eu tive um imprevisto. Vocês acham mesmo que a pessoa vai ter confiança de se abrir conosco? Provavelmente não. Porque aquele primeiro impacto, a pessoa vai me atender, mas estava fazendo algo mais importante. Mas eu acho que atrasar, você tem que ser pontual. Isso. Você não pode chegar atrasado no aeroporto, você não pode chegar atrasado na estação, e no compromisso que você faz. E aí a gente pode aplicar, né, irmão Vivaldo?
nós podemos aplicar isso aí em todas as áreas. Agora, principalmente quando envolve contato direto com outras pessoas. Então, estabelecer um horário para início e para término também é de suma importância. Aqui na estrutura do aconselhamento ainda, pessoal, vale nós lembrarmos que o conselheiro deve ser um facilitador. O que é isso? Muitos conselheiros, eles dificultam que a pessoa se abra. Por exemplo, a pessoa começa a falar, a pessoa começa a narrar a sua história. Aí o conselheiro faz o quê? Um exemplo, o conselheiro pega, vou responder uma mensagem aqui, peraí. Essa ligação é importante, peraí. Isso vai criando o quê? Barreiras, sim ou não? Vai colocando muros entre o conselheiro e o aconselhando. Isso vai criando muros. Aí, por exemplo, a pessoa começa a demorar ali na sua fala. Aí eu ou você como conselheiro, que hora que é? Mas que hora que será que é? Que hora que é? Não transmite uma ideia de que a pessoa está com pressa ou está preocupada que eu estou falando muito. Então essas coisas fazem com que o conselheiro seja um dificultador. Ele vai criar dificuldade. Nós precisamos ser facilitadores. E algo que eu achei extraordinário que o livro traz para nós é o seguinte: a pessoa está falando ali, contando a sua história, e aí você olhando para a pessoa, entendi, certo, sim, demonstrando o quê? Que você está atento, você está demonstrando atenção, você está ligado no que ela está falando, você está acompanhando o raciocínio dela. Então isso vai fazendo com que as barreiras saiam e a pessoa se sinta mais confortável em conversar, em se abrir. Aí depois, a hora que entra a fala do conselheiro, o ato de pronunciar alguma coisa, na maioria das vezes, nós teremos que fazer perguntas para as pessoas, sim ou não? Olha, mas quando que isso começou? Como que foi essa situação? E aí, existe perguntas que são fechadas e perguntas que são abertas. Isso aqui é muito legal, gente, muito interessante. O que é uma pergunta fechada? Por exemplo, o livro coloca: você pergunta para a pessoa, você se sentiu feliz ou triste com isso? Quantas respostas que a pessoa tem? Provavelmente 2. Eu me senti feliz ou eu me senti triste. Isso é uma pergunta fechada que a pessoa só pode responder sim ou... Agora, como que eu poderia perguntar isso de forma que a pessoa que eu estou atendendo se sinta bem? Fulano, como você se sentiu diante dessa situação? Muda, não muda, irmãos? Porque aí a pessoa tem liberdade de dizer: olha, por um lado eu fiquei feliz, por outro lado eu fiquei constrangido, olha, eu fiquei triste e ao mesmo tempo fiquei com medo. Você deu à pessoa uma forma dela responder, ampliando o acontecimento. Porque eu acredito que é apenas 10% das pessoas que procuram aconselhamento que já chegam, sentam e dizem: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso, eu estou errado nisso, eu estou certo nisso. Irmãos, eu acho que é 10% que faz isso.
a maioria que vai ser aconselhado vem cheio de resistência, principalmente quando a pessoa está errada na história, principalmente quando a pessoa tem culpa no cartório, fez o que não deveria fazer. A pessoa não vai chegar e falar: ô fulano, prazer, estou aqui para falar que eu fiz isso, fiz aquilo. Dificilmente. Deixa eu contar uma história que aconteceu uns 3 meses atrás, e dentro desse alinhamento aí, você vai me responder depois se eu acertei ou se errei. Porque na verdade, era umas 7h45 e tal, eu cheguei na firma, o telefone tocou. Um irmão que eu tinha visto ele uma vez só, ele me ligou: não, eu preciso que alguém me fale alguma coisa. O único telefone que eu achei, eu lembrei de você, liguei para você, eu encontrei aqui, fala alguma coisa para mim, fala alguma coisa para mim. Eu até assustei, mas diz alguma coisa para mim. Eu falei: mas o que você quer? Olha, em uma situação, uma aflição, você vendo. Aí eu captei a mensagem que ele tinha feito alguma coisa errada, né? Mas aí eu peguei e perguntei para ele: o seu erro foi contra a pessoa ou contra só Deus? Aí ele falou: não, é contra Deus. Eu vou te contar, depois você não precisa me contar. Você entendeu? Se é contra Deus, você pede perdão para ele. E eu vou te falar, eu estava com a Bíblia lá, eu fico com a Bíblia lá, 51 de Salmo. E li para ele. E ali dali, até o capítulo 4, ele estava condenado. Quando ele leu o capítulo 5, ele se arrepende do ato. É o salmo de arrependimento. Você vê, ele se transtornou e Deus o perdoou. Eu falei: olha, está aqui a sua resposta. O que vai contar em você é o seu coração. Se realmente você está arrependido do que você cometeu, você não precisa contar para mim nem para o pastor, porque ninguém tem poder para te perdoar e nem te condenar. É, Jesus. Se for contra o irmão, você vai lá e reconcilia com ele. Você entende? Aí ele acalmou. Sossegou? Eu quis saber da coisa. Não sei se Não, eu penso que, pelo fato do senhor não saber quem era, ser uma ligação, não ser algo pessoal, eu penso que o senhor fez o correto, de não querer. E outra, em que mudaria alguma coisa na sua resposta? Porque a tua tarefa ali, o senhor trabalhou como um conselheiro aí. A tua tarefa aí era o quê? Apresentar para ele o que a Bíblia fala sobre isso. Ó, irmão, a Bíblia dá essa direção aqui. A orientação bíblica é essa. Eu fiquei perturbado depois, sabe? Assim, puxa, por que será que eu fiz o correto? Para não ouvir ele, o que ele era. Eu falei: mas se ele fez alguma coisa, só para mim ficar pensando. E muitas vezes, o que ocorre? Nesse tipo de situação, em que você não sabe exatamente quem é a pessoa, existe o risco de, ao saber o que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer, etc., poderia alterar a sua forma de resposta. Poderia alterar a forma de responder. Sendo que a forma de responder a respeito de um pecado cometido é essa forma bíblica. Ó, irmão, arrependimento, confissão, buscar em Deus não cometer mais. Não existe uma outra forma, uma outra alternativa. Então, eu penso que nesse tipo de situação é melhor não indagar, realmente. Outro exemplo, irmãos, de pergunta fechada versus a pergunta aberta. Olha só, a pergunta fechada do conselheiro. Você já tentou resolver isso antes? A pessoa está ali diante da possibilidade de dizer: tentei ou não tentei.
Ó, eu até tentei, mas não resolveu. Ou então eu nunca tentei resolver isso. E aí a conversa para nesse tipo de pergunta fechada. O que eu poderia perguntar ao invés de: você já tentou resolver esse problema antes? Você consegue me falar sobre como você está diante desse problema? Percebe que é como se fosse assim, irmãos, ó. A pessoa andou 50 quilômetros e a gasolina dela vai acabar. Quando eu e você faz uma pergunta fechada, uma pergunta que é sim e não, nós só damos à pessoa mais 1 litro de gasolina. Ela vai andar um pouquinho e acabou. Quando nós fazemos uma pergunta mais aberta, mais abrangente, é como se nós enchêssemos o tanque da pessoa para que ela continue se abrindo. Porque o conselheiro, ele vai dar a palavra de aconselhamento depois de entender a situação. Não adianta a pessoa falar 2 minutos e o conselheiro: não, peraí que sobre isso eu tenho essa ideia. Aí continue. A pessoa fala mais 5 minutos: não, peraí que sobre isso... Não. O conselheiro, ele ouve o relato como um todo e vai tentando ali coletar mais informações para fazer um aconselhamento completo. Não é, lembremos, não é um bate-papo de amigos, é um aconselhamento. E aí, por fim, aqui no capítulo 1, fala sobre o encaminhamento. O que é o encaminhamento? É quando eu, como conselheiro, você, como conselheiro, vê que não é uma situação que está ao nosso alcance. Você vai aconselhar uma pessoa que toma, por exemplo, medicamentos psiquiátricos. É um irmão que tem problemas com doenças psicossomáticas, toma medicamento. Aí o irmão: é o seguinte, irmão, eu parei com as medicações, não quero mais saber disso, e etc. Você pode dar uma palavra? Claro que pode. Você pode orar por ele? Claro que pode. Mas é ideal que no final, no término, nós digamos o que para ele? Volta ao médico, conversa com ele, o medicamento está te fazendo mal? Explica a situação. Olha, é uma situação que envolve saúde. Eu não sou médico, você talvez não seja médico. O que nós devemos fazer? Fulano, terminando aqui e tal, procura o médico, procura lá o seu posto de saúde, procura uma ajuda médica. Por quê, irmãos? O conselheiro precisa ter a humildade de entender que ele não é um milagreiro. Ele não vai sair resolvendo todos os problemas das pessoas. Ele vai atuar dentro ali do seu limite, e aquilo que é a área de um profissional, ele vai encaminhar a pessoa. É claro que vai existir situações, Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua vida, a pessoa vai ficar bem, a pessoa vai sair daquele dia ou daqueles dias de aconselhamento totalmente ajudada e transformada, mas existem situações em que é necessário encaminhar para outros profissionais. Amém? Capítulo 2. Por gentileza. Vamos falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento infantil. Gente, o primeiro ponto que o livro nos traz é sobre a vida intrauterina. Eu não vou me aventurar em descrever vida intrauterina, mas tem aí na descrição do nosso material, na página 118, depois vocês leiam em casa, da 118 e 119, todo esse processo
para a formação do feto. Falando aí do processo da fecundação, aí forma o zigoto, depois o embrião, para depois vir o feto. O que é de suma importância para nós aqui, ó? Pós-vida intrauterina, a criança cresce e nasce. O nascimento pode gerar traumas em uma criança, sim ou não? Sim. Por exemplo, traumas relacionados a questões de saúde. Existem crianças que sofrem com falta de ar ali no nascimento, e isso acarreta em problemas cardíacos. E quando ele se tornar um adolescente, depois aí da terceira infância, depois dos 12, e ele compreender o que aconteceu, isso pode trazer alguma preocupação. Outro ponto, crianças que sofrem no nascimento podem trazer consigo, para toda a sua vida, algumas deficiências, dificuldades físicas, mentais, emocionais. Então é importante compreender isso. Olha, irmão, tem uma criança que dá muito trabalho na igreja. Eu queria poder ajudar de alguma forma. Qual seria o primeiro passo? Conversar com os pais e entender, será que teve algum trauma no nascimento? Será que teve alguma coisa ali que ocorreu? Por que será que essa criança, ela não para no culto? Porque nem tudo é animação das crianças. Então, o conselheiro, ele precisa, irmãos, olha só, qual que é, aqui eu vejo, que o conselheiro, olha só, aqui ó, nós temos não chamem de retângulo meu quadrado, por favor. Então aqui nós temos um quadrado, aqui nós temos algo redondo ou oval aí. E o que ocorre? Isso, a senhora pegou. Nós não podemos ser, o conselheiro ele não pode ser o cabeça quadrada. Não pode. A mente do conselheiro, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar aberta. Ela precisa estar aberta. Ele não pode olhar para uma situação e falar assim: ah, aquele jovem ali é assim porque é um rebelde, pronto. Não dá. Aquela criança ali, ó, aquela criança não para porque, nossa, aquilo ali, não, pelo amor de Deus, não vai valer nada quando crescer. Não pode, irmãos. O conselheiro, ele precisa ter a mente aberta para compreender as situações. Outro tipo de trauma que existe após a vida intrauterina, após o nascimento, é o trauma dos pais. Quem aqui conhece alguma mulher que teve depressão pós-parto? Alguém conhece? É triste, não é? A senhora já teve, irmã? Olha aí. É uma situação triste, porque se tem alguém que ama um filho, é o pai e a mãe. E principalmente a mãe, né? Que gerou, que amamentou. E aí, irmãos, olha, como que eu vou aconselhar uma mãe que olhou para mim e disse: não gosto de ficar perto dos meus filhos. Então, é algo que nós precisamos ter a mente aberta para ouvir isso e estar pronto a aconselhar a pessoa. Não é fácil. E aí, irmã Laudineia, vale um detalhe. A senhora passou por isso, certo? Venceu isso, superou. Graças a Deus. Então, essa é uma área que muitas mulheres podem precisar de ajuda, e a senhora tem muito mais autoridade para ser uma conselheira do que nós. Porque a senhora vivenciou isso.
Então, olha, eu sei de uma mulher, uma irmã, está com depressão pós-parto. Eu vou procurá-la, vou ligar para ela, vou perguntar se ela quer conversar, se ela precisa de ajuda. Eu passei por isso, posso ajudá-la, posso ouvi-la. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, e é muito mais fácil nós olharmos para situações como essas e dizer o quê? Ah, é frescura da pessoa. A pessoa que se vire. Você está falando assim, Deus vai usar a pessoa mais do que ele passou, né? Na maioria das vezes, áreas que nós passamos, enfrentamos, nós temos uma bagagem maior para... Deus vai usar mais essa situação. Exatamente. Agora, irmão Fábio, detalhe. É por isso que quando nós temos algum tipo de trauma ou problema que ainda não foi tratado, por isso que nós precisamos tratar, ficar curados daquilo que sofremos, para aí sim nós estarmos prontos para ajudar outros. E aí nós temos vários exemplos da Bíblia disso. Um que eu gosto muito, até ministrei exatamente essa mensagem aqui na nossa sede no último culto de missões, que foi sobre José. José foi alguém que ele foi completamente restaurado por Deus, tratado por Deus, porque ali ele não teve um conselheiro, infelizmente. Então ele foi tratado por Deus para poder tratar os outros. José, quando estava na cadeia, recebeu lá o padeiro e o copeiro. Sim ou não? Lembram disso? Gênesis 40. E aí a Bíblia diz que o padeiro e o copeiro tiveram o quê? Cada um teve um sonho. Por que José estava na cadeia? Por que os irmãos de José venderam José e, consequentemente, ele foi parar na cadeia? Por causa dessa história de sonho. Então, se tinha um assunto que não era legal conversar com José, era sobre sonho. E aí José é o chefe da prisão. A Bíblia diz que ele chegou na prisão, olhou e se interessou pela dor deles. Ele olhou para eles e disse: por que estáis contristados hoje? Por que vocês estão tristes hoje? Quer dizer, ele se envolveu com a dor do outro. E ser conselheiro é isso, é se envolver com a dor do outro. E aí eles falaram para José: ó, José, nós sonhamos um sonho. Imagina José na hora. Ou ele deu risada, ou ele fez assim, ou ele fez: não pode ser, Senhor, de novo essa história de sonho. Alguma reação ele teve. E aí, eu acho tremendo, irmãos, porque José não disse para eles: eu interpreto sonhos. José disse que as interpretações eram de Deus. Por quê? Porque os irmãos de José acharam que eles tinham capacidade de interpretações. O pai de José também achou que ele tinha capacidade de interpretações. Irmão Micael, de certa forma a interpretação deles fez sentido. De certa forma sim. Mas a responsabilidade não era deles de interpretações. Porque o único que daria a interpretação de sonhos era Deus. E aí o que José está fazendo ali? José está olhando para a situação dele, no copeiro e no padeiro, e dizendo: eu não vou cometer com vocês o erro que cometeram comigo. E aí é onde ele vai buscar de Deus a interpretação, assim como ele faz depois, quando ele está diante de Faraó. E o que Deus usou para virar a vida de José de ponta cabeça foi o quê? Sonho. E aí é o sonho lá do Faraó. Então, as áreas que nós aí passamos, sofremos e Deus, graças à sua bondade e misericórdia, nos fez vencer, podem ser áreas que Deus vai nos usar poderosamente. E aí, falando, irmãos, de infância, olha só. Nós temos algumas separações. É importante que eu diga para vocês que essas idades que o livro coloca,
elas podem variar de um estudioso para outro. De um profissional da área ali que trabalha com a pedagogia, a psicopedagogia, de um profissional que trabalha com criança para outro, às vezes um diz que é de 0 a 2, outro diz que é de 0 a 2,5, então pode oscilar. Mas a primeira infância costuma ir do 0 aos 2 anos. Que fase é essa? É a fase que a criança está descobrindo que ela está aqui, no mundo, fora ali do útero da mãe. Geralmente, com 2 já costuma falar bem. Mas essa é a fase que a criança se comunica através do choro, mais através do choro, através ali de algumas expressões. Então, a criança ainda está se desenvolvendo. É uma faixa etária que não vai acontecer aconselhamento. Não tem como ser o conselheiro de um bebê, mas talvez você vai aconselhar o pai e a mãe dessa criança. E aí às vezes o pai e a mãe estão apavorados. Isso acontece muito quando é primeiro filho, né? Quem foi pai e mãe de mais de um filho sabe disso. Então a primeira criança ali nunca teve contato com nenhum bebê assim recém-nascido. Aí às vezes a criança chora, e os pais não sabem o que fazer. E uma semana sem dormir, e vai, e dá leite, e dá banho, e troca fralda. E o que está acontecendo? Está acontecendo. Aí dali a pouco, irmão Vivaldo, conversa com uma mãe mais experiente, descobre que a criança está com cólica. Ah, então existe tal dessa cólica. Existe. Aí passa as cólicas ali, vai chegando perto do primeiro aninho, começa as febres. Por causa do quê? Por causa do dentinho que vai nascer. E aí, irmãos, irmão Micael, esse negócio é muito simples, ninguém vai me procurar por isso. Vai. Existem casos, situações que vai. A pessoa sabe que você é mãe, vai procurar, não tem jeito. Eu lembro, há deve ter umas semanas atrás, uma irmã, mãe, agora criança novinha, procurou a minha esposa para perguntar a respeito dessas situações de crianças pequenas e que não dormia há semanas. Aí ela falou, pode ser isso, tenta fazer assim. Depois mandou um zap, que benção, resolveu, deu certo. Então, irmão Micael, mas isso aí não é um aconselhamento. Não é um aconselhamento, mas você conseguiu passar uma informação para aquele pai e para aquela mãe, entendendo o período que o bebê está vivendo. Olha, irmão, eu não durmo há semanas, o que eu faço? Eu acho que eu vou alugar uma pousada e ir dormir. Aí o camarada não tem o entendimento disso aqui, irmão Valdo? Não, é isso mesmo, larga essa criança com o vô, larga com a avó e vai. Deixa chorar lá na casa do vô a noite inteira e vai descansar. Então não seria a melhor forma de responder. Depois nós temos, irmãos, a segunda infância, que aí sim, eles já ficam inteligentes, espertos, desenrolados. Dos 2 anos e meio aos 6 anos e meio. Essa já é a fase que eles falam de tudo e reproduzem principalmente aquilo que eles escutam. Quer ver um caso que chega muito pra gente nas igrejas com crianças nessa faixa etária aqui? Crianças que não falam e não se socializam com outras crianças. Olha, irmão, me ajuda, o meu filho, minha filha, tem 3 anos, 4 anos, não fala nada,
é 100% quieto. Não é que o pai dele é quietinho, ele é quietinho também. Não, não é uma personalidade. A pessoa é fechada mesmo, só fica de canto. O que ocorre? Na maioria das vezes, essa questão da fala, irmãos, e aí é lá da área da fonoaudiologia, o que os profissionais falam? Muitas vezes, a distância do pai e da mãe, principalmente do pai, faz com que as crianças não tenham segurança em falar. A maior porcentagem das crianças nessa idade que não conversam é porque não moram com o pai. Porque a mãe é um sinal de refúgio para a criança nessa idade, de aconchego, de carinho. E geralmente o pai é um sinal de proteção, de estar ali ao lado. Então é uma faixa etária que muitas vezes eu e você, principalmente no ambiente de igreja, às vezes nós teremos oportunidade de trabalhar com essa faixa etária. Pastor, o líder procura, ó irmã, você não quer ajudar num departamento infantil, trabalhar com crianças? E aí existem situações ali que você vai precisar conversar com a criança, vai precisar aconselhar. Quer ver um exemplo? Crianças extremamente carentes que começam a frequentar as igrejas, às vezes até sem os pais, para poder comer na igreja. Lá no departamento infantil, eles dão uma pipoca, servem um refrigerante, às vezes dá um pão com carne. Aí tá ali aquela criança, todo culto tá ali aquela criança, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe, nem é da igreja, mas aquela criança está ali. Às vezes essa criança vai conversar com a tia, com o tio ali, com o professor, com a professora, e demonstrar sinais de que muitas vezes passa até fome em casa. E aí é importante que você, eu, estejamos preparados ali para conversar com essa criança, não constrangê-la, procurar saber o que está acontecendo, onde mora, passar isso para o pastor local, para que essa família seja visitada, e quem sabe pode ser ali através da criança que toda uma família vai ser salva para Cristo Jesus. Depois nós temos a terceira infância, que vai dos 6 aos 12 anos de idade. Aqui, queridos irmãos, já é uma etapa avante. Por quê? Porque aqui eles já entram na fase de sentir-se responsáveis por si mesmos. Eles já, na maioria dos casos, tomam banho sozinhos, se trocam sozinhos, escolhem a roupa, gostam mais de uma comida, mais de outra. Então, principalmente nessa terceira infância, já é uma idade que fica mais próximo o diálogo, o contato com alguém adulto. Às vezes a criança vai conversar com você, vai conversar comigo, você não vai marcar uma sessão de aconselhamento com a criança dos 6 aos 12. Mas ali um momento, você vê que uma criança dessa não está bem, está triste, está de semblante caído, você pode procurá-la, conversar, saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se a família vai bem. Então, é uma faixa etária que eles já começam a querer ser responsáveis por si mesmos, porque eles já estão, na maioria dos casos, começando a ser alfabetizados aí com 6 para 7 anos, já está na escola. Um detalhe que o livro coloca que é muito interessante nessa terceira infância: as crianças já começam a escolher os círculos de amizade. Eu gosto mais, lá na sala eu tenho amizade com o Joãozinho e com o Pedrinho. Aí você pergunta, às vezes, para o filho: por que, filho?
Ah, porque eu gosto de futebol, eles gostam de futebol também. O interesse comum. Aí a menina, lá na sala eu tenho amizade com a Joaninha e com a Lucinha. Por quê? Ah, porque elas gostam mais daquele desenho que eu também assisto. Então, é uma idade que eles já vão fazendo aí algumas escolhas relacionadas aos gostos que eles estão desenvolvendo. Irmão Micael, por que é interessante saber disso, além da criança? Porque muitas vezes os pais trazem problemas para o conselheiro, que na verdade não é um problema grave, é só algo que está relacionado à idade da criança. E aí, se o conselheiro tem esse entendimento, fica mais fácil dele prestar uma ajuda ou um apoio para essa pessoa. Aí nós vamos, pessoal, para a fase da adolescência, que ficou muito conhecida e chamada, e até nós devemos evitar esse termo se quisermos ter um acesso a esse grupo, que é a famosa aborrecência. Alguns estudiosos colocam que vai de 12 até 18 e outros colocam que vai dos 12 até os 20 anos de idade. Eu acho muita coisa. O que vocês acham? Tá difícil de... É a melhor fase do ser humano. Tem caído bastante. Infelizmente, né? Irmãos, olha só, essa faixa etária aqui, dos 12 até os 18, é a etapa que os adolescentes, moços e moças, mais se afastam da igreja. É a idade que eles mais se afastam. Primeiro, por quê? Porque eles começam a querer entender por que é que eles estão na igreja. Você leva o seu filho desde bebê para a igreja. Eu levo meu menino desde pequeno para a igreja. Vai chegar uma hora que ele vai precisar entender, compreender a fé que ele tem, sim ou não? Se eu e você olhar para um adolescente e dizer assim, ó, você tem que ir para a igreja porque tem que ir, pronto, acabou. Ele pode até ir, até os 12, 14, 15. Depois, ele não vai mais. Principalmente nessa etapa da vida, eles estão descobrindo as coisas. É uma fase que a parte mental está ali começando a desenvolver-se mais, e se for alimentado, eles se tornarão jovens e adultos extremamente inteligentes, capazes e interessados. Se não forem estimulados, aí... Mas eu vejo que a igreja tem investido muito nisso, porque graças a Deus eu tive o privilégio de nascer em um berço cristão, e eu vejo que no tempo que eu era criança e participava do conjunto infantil, era o que? Aprender a musiquinha e cantar. Exatamente. Hoje não, hoje eles investem em ensinar a falar, ter o espaço da salinha para falar na linguagem deles também, acompanhar essas fases aí. Então a igreja tem melhorado muito, graças a Deus. Depois de bater cabeça, né, muitos anos, deixar que muitos desses se afastassem, depois tivesse que recuperar essas vidas, graças a Deus. Porque o intuito da criança era ir à igreja porque o pai e a mãe iam, mas não conhecia Jesus. Sabia que lá ia cantar uma musiquinha, ia ter uma apresentação, mas quem é Jesus? Por que serve? Então eu acredito que, tendo esse ensinamento, o confronto já diminui bastante. Sim. Porque já tem esse primeiro contato. Exatamente. E aí nós podemos lembrar também que aqui já é uma área, já é uma idade em que na escola
a fé vai começar a ser confrontada através da ciência, da biologia, da filosofia, da sociologia. Então a fé do adolescente vai começar a ser colocada em choque. Às vezes, através até do próprio professor, que não acredita em Deus, que minha filha. Exatamente. Minha filha tem 14 e ela está no 9º ano. Ela falou que o professor falou claramente na sala Aí. de ateu. Que ele não acredita em Deus e em nada que. Nada que tenha a ver com a criação do... Os adolescentes estão tão perturbados que ela falou que a maioria da sala concordou com ele. Aí ela falou, mãe, eu realmente fiquei sem argumento, porque fiquei com medo de me posicionar e eles ficar contra mim, me xingando, fazendo bullying, sabe? E aí eu tive que me calar na hora. Depois ela falou, eu sei que eu não deveria, mas só que na hora ali eu fiquei com medo. Ela falou, E aí, irmãos, ainda que o adolescente não tenha ali aquele conhecimento para argumentar e etc., mas ele precisa crer e depois disso, igual ela fez muito bem, procurar os pais. Ter a liberdade de procurar os pais, e aí nós como pais precisamos estar preparados. Ó, meu filho, vamos ver o que a Bíblia fala, tal, isso aqui, ó, a Bíblia diz isso, nós precisamos acreditar. Por quê, irmãos? Porque é uma fase, não é que eles estão olhando no espelho e dizendo, principalmente essa primeira fase aí, dos 12 ao 14, olha, hoje eu vou duvidar de tudo que meu pai e minha mãe falou. Não é isso. É próprio da idade, da fase que eles estão. E aí o livro coloca para nós uma série de alterações que vai acontecendo, ó, alterações hormonais, físicas, escolha de grupos. Igual, nesse caso, um temor que ela ficou que é próprio do adolescente na sala de aula. E se ficarem todo mundo contra mim? Meu Deus, e aí? O que vai ser de mim? Acontece muito. Então, nós precisamos compreender que é algo próprio dessa fase, algo próprio dessa idade. Eu estava estudando a matéria e lembrei de uma coisa. Nesse período aqui, a voz dos meninos oscila muito. Às vezes a voz fica mais grave, às vezes fica mais aguda, que é mais fina. Às vezes mais grave, mais grossa, às vezes mais aguda, mais fina. O que o povo antigo falava? O senhor lembra, Vivaldo? Quando o menino falava qualquer coisa assim mais fino, fala grosso, moleque! Grossa voz, menino! E aí, talvez não compreendia que o menino estava passando por essa fase. Não era que ele estava, agora eu vou falar fino. Não, ele estava atravessando essa fase da vida em que isso é natural. Meu Deus. Qual é a faixa etária lá? Primeiro ano, a quinto ano. Aí do jeito que falou, todas as perguntas, que vai de comida, sem vergonha, que vai comer Mas eu falo assim, depois dos 18 anos, a família, o pai, a mãe ensinou o caminho certo, ensinou tudo para ele, e ele desviar. A mãe agora tem mais responsabilidade. Não, e aí, irmão Fábio, não é nenhuma questão de idade. Aqui a questão da idade ela é importante para nós entendermos o crescimento e o desenvolvimento da criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. É para entender no quesito comportamental. Agora, uma vez que os pais ensinaram a fé, irmãos, eu não estou falando levar na igreja apenas. Uma vez que nós ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles entraram principalmente nessa idade aqui e optaram por não servir a Deus, eles já estão cientes. Tem pessoas, tem mãe e pai
pai ficam brigando, fica internado, essas coisas. Eu acho errado. Você não acha? É uma forma... Tudo que forçado é pior, eu acho que é pior. A não ser aí, por exemplo, casos de vícios, casos mais extremos, aí é diferente, né? Aí depois, irmãos, dos 14 aos 16, é a segunda fase da adolescência. Começo da forma física, que é quando o corpo do jovem, do adolescente já está aí se assemelhando ao corpo do adulto. Começa a acontecer os confrontos, eles começam a sentir-se totalmente independentes. É a fase que os pais precisam ter aí mais paciência para lidar. Vamos já orando. Confronto. E depois a fase de descobrimento. Por que que esse período é uma fase de descobrimento? Porque eles estão começando já vai na escola sozinho. O irmão Fábio citou aí. O grupo da escola vai ali tomar o sorvete, posso ir? Então eles vão descobrindo outras pessoas, descobrindo outras culturas, descobrindo uma criação diferente. Eu lembro que nessa fase aqui, os meus pais, eu nasci no berço cristão, e aí o meu pai afastou, e a minha mãe foi para a Assembleia, que ela era da Quadrangular. Aí, irmãos, o meu pai, ele nunca foi assim, de me proibir de ir nos lugares e fazer as coisas, não. Mas ele sempre deixava bem claro, sua escolha é consequência. Escolha é consequência. E eles não eram, nem o meu pai nem a minha mãe, eles não eram muito de deixar eu dormir fora. Os amigos vai dormir lá na casa do Pedrinho, pode ir. Não, eles não eram de deixar muito isso. E aí nessa fase, escola e jogava bola, e aí eu comecei a ter contato com famílias dos meus amigos, que a mãe e o pai deixavam os moleques dormir fora 2, 3 semanas. E aí, mas mãe, por quê? Não, chama os teus amigos, até pode vir dormir aqui. Mas por quê? Era um costume familiar. E essa idade acontece muito isso. O adolescente vai descobrindo que o outro foi criado diferente, que tem uma cultura diferente, que tem uma religião diferente. E aí, eu penso que o nosso primeiro papel de aconselhamento deve ser nos nossos lares, é importantíssimo que seja, junto com os nossos. Aí cabe o pai e a mãe compreender essa fase, conversar, explicar. Olha, a nossa família é essa, aquela família é aquela, não tem problema que eles são diferentes, mas nós temos esse estilo de vida, nós temos essa fé em Jesus, a Bíblia para nós é a palavra de Deus. Em que sentido que eu estou querendo transmitir para vocês? Não é de confrontar de volta, porque aí, irmãos, é uma guerra dentro dos lares. É ouvir, explicar. Lembra do Zequinha? Os pais antigamente falavam que essa é a fase do Zequinha, que é quando o adolescente pergunta por quê. Pode ir? Não pode. Mas por que não pode? A mãe está te protegendo. E aí vem o porquê, né? E depois, pessoal, aqui já é uma fase em que o adolescente está terminando os estudos da escola, do ensino médio, entre os 16 e 18 anos. Aqui já deve acontecer a consolidação da autoimagem e a identidade, que é quando o adolescente compreende quem ele é. Quem ele é na família, na sociedade, na igreja, que ele não precisa copiar os outros, ele não precisa ser igual aos outros, ele tem uma identidade própria, ele tem o gosto dele disso, e talvez o outro gosta diferente, ele gosta de andar, olha, eu vou querer trabalhar
no serviço braçal, o outro, não, eu vou querer trabalhar em um escritório. São questões da identidade de cada um. E aí nós estamos vivendo um tempo desafiador, pelo que a irmã Daniela falou, que a identidade e a autoimagem vem sendo algo cada vez mais difícil de ser construído nessa moçada. Às vezes você tem lá um rapaz de 20 e poucos anos, o camarada não estuda, não trabalha, não faz nada da vida, vivendo debaixo da aba do pai e da mãe, comendo, bebendo, só sugando. Eu costumo falar que é o sanguessuga, né? Não trabalha, não estuda, não entrega um currículo, não faz nada. Come, bebe, dorme. Acorda 11 horas, almoça, assiste televisão a tarde inteira, janta, assiste televisão a noite inteira. E aí, irmãos, às vezes nós não estamos falando de um mocinho de 8 anos, 10 anos, 12 anos. Estamos falando de um camarada de 25, 30, e às vezes até mais, né? Na casa do moço tem 22, é isso aí, ele dorme até meio-dia. E tá nessa. Acorda, o pai dele comprou marmita, ele come a marmita, almoça, deixa. Irmãos, imagine a situação de um moço ou uma moça assim, se acontece uma catástrofe que todo ser humano está sujeito e perde os pais. E aí? Perdeu os dois, o filho do patrão lá perdeu os dois. Aí? E aí? E aí? O problema nem é esse. Não tem a capacidade de enfrentar, de resolver conflito. Nenhum tipo. O primeiro conflito que tem, não sabe como resolver, fica frustrado e Aí você vai se matar. dá um monte de problema depois, porque não sabe resolver o conflito. Infelizmente. Tem uma frase, é assim, a geração do passado nunca se importou em ser amada, mas jamais deixou de se fazer respeitada. Quem não é respeitado e admirado, jamais será amado. Primeiro, se alguém não te respeita, ele não te ama, ele nunca vai te respeitar. Isso é a mesma coisa. Você pegar uma oncinha pequenininha, você pega ela e você domestica ela, você pode abraçar. Vai abraçar uma onça na sua Você entende? Então, essas coisas que nós falamos aqui, ó, tudo que está na criação. Se você não segurar a rédea, aos 12 anos, dê um exame desse nome, como é que eles criam os filhos deles. Sim. Por que eles não saem para fora? É porque já é formada por lá. Sim, é importante. Criancinha desse tamanho não obedece. É importante lembrar isso, né? Que aquela fase ali da segunda infância, dos 2 aos 6, é a principal fase para que os pais formem ali, ajudem na formação do caráter da criança. Questão de dar limites, aprender a ouvir não, aprender que nem tudo é do jeito da criança. Eu já vi pai em festa, já o filho mandou pegar na boca. Eu já vi isso aí muito. É extremamente vergonhoso para os pais, né? Ferveu o sangue. Irmãos, olha só, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho de juventude e vida adulta. A juventude, uma idade aí que alguns estudiosos colocam dos 18 aos 25 anos. Por que essa faixa etária dos 25? No Brasil, gente, nós estamos falando de qual país? Essa realidade muda de um país para o outro. Mas no Brasil, o jovem geralmente se forma no ensino médio. Antigamente era terceiro colegial, agora tem o... Então, agora entrou o 9º ano, né? Então eles estão se formando, se não me engano, com 18 anos. E isso se não repetir nenhum ano. Na época que eu terminei o colegial, formava-se com 17. Hoje acrescentou aí, então, é 18 anos a idade que se forma. Se este jovem vai sair da escola, do ensino médio, e entrar no ensino superior, na faculdade,
já no próximo ano, se ele fizer uma faculdade de 3 anos, ele forma com 21. Se fizer de 4 anos, 22. Se fizer uma de 6 anos, por exemplo, vai formar com 24 ou 25 anos. Então os estudiosos apontam aí o período da juventude até aproximadamente os 25 anos, porque é uma fase que a maioria, é claro que no contexto evangélico isso é diferente, mas a maioria, irmãos, eles vão casar-se, constituir família depois dos 25, na sociedade secular, no secular aí fora. Ah, irmão Micael, mas muitos moram junto e etc. Moram junto, mas aí briga, não deu certo, já se larga, já se desfaz, vida que segue, semana que vem está com outro e vida que segue e assim vai. Então a realidade diferente da nossa, do contexto cristão. No contexto cristão evangélico, geralmente aos 25 anos, ou os jovens estão recém-casados ou estão casando. Mais ou menos nessa faixa etária aí, já acontece de começar a constituir família. E aí, começa alguns dilemas da vida. E talvez é uma das idades que nós mais precisamos atuar como conselheiros. Por exemplo, vou falar para vocês, lá no meu caso e da irmã Ellen. Nós casamos bem jovens, apesar da pouca idade, nós tínhamos uma maturidade, acredito que um pouco por conta da criação, uma maturidade legal pela pouca idade que nós tínhamos. E aí, como nós fomos, logo depois de casados, deu do mês 4 ao mês 1 do outro ano, deu 8 meses, 8 para 9 meses de casado, nós fomos cuidar da primeira igreja que nós dirigimos. Era um trabalho mais missionário do que uma igreja em si. E aí nós fomos trabalhar lá com um pessoal carente, ficamos ali quase 1 ano, e isso foi bom, que ajudou a amadurecer mais ainda, criar mais responsabilidade. Porém, nesse período, e depois nos 4 anos seguintes que nós trabalhamos como pastores de igrejas, nós atendíamos principalmente essa faixa etária aqui. Também pelo fato de nós estarmos naquele período nessa idade, mas muitos jovens vinham pedir ajuda, pedir aconselhamento sobre esses assuntos: profissão, relacionamento, namoro, noivado, casamento, estudo, trabalho. Irmão, é o seguinte, você é novo, você casou, eu conheci alguém, o que você acha, o que você pode me aconselhar, o que você pode me orientar? É uma idade em que eles precisam dos pais? Precisam, mas também precisam de pessoas de confiança para sentar e conversar. Eu tenho amigos que até hoje vão lá: ô Mica, queria conversar com você e com a Ellen sobre um assunto. Vamos combinar, vem aqui, tal dia, tal. O que está acontecendo? O que você precisa? Tá acontecendo isso, tal. O meu trabalho, eu estou pensando isso, estou com um projeto, o que você me orienta? E irmãos, nós precisamos entender que é uma idade em que esses assuntos aí são muito importantes. Muito importantes. E às vezes um aconselhamento bem feito, seja falando um sim, seja falando um não, ou expressando apenas o que você faria para aquela pessoa, pode ajudá-la para o resto da vida. Por exemplo, casais nessa idade são muito procurados por jovens que querem namorar e às vezes está conhecendo alguém que não é da igreja.
Ah, irmão Micael, mas aí eu vou ser o conselheiro, eu não queria assim entristecer ele, não queria entristecer ela. Mas irmãos, lembra lá, a nossa base do aconselhamento, a base principal do aconselhamento do conselheiro cristão é a Bíblia. E aí nos assuntos que a pessoa quiser ouvir X, mas a Bíblia falar Y, com todo amor, cuidado, carinho e respeito, nós temos que falar para a pessoa o que a Bíblia fala. Ó, irmão, esse caminho aqui não vai ser legal. Isso aqui, ó, você está pedindo uma orientação, se é da vontade de Deus, mas a Bíblia já diz a vontade de Deus. Você não precisa saber a vontade de Deus além do que já está na Bíblia. Ah não, eu estou querendo saber se é de Deus. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, é um desafio para o conselheiro também. É um desafio para o conselheiro também. Quer ver um negócio que está na moda aqui nessa idade? O jovem diz assim, ó, eu não vou estudar. Eu não vou estudar, porque o fulano, beltrano, ciclano está milionário. Fulano virou cantor, fulano virou youtuber, fulano virou jogador e não estudou. Aí você fala assim, pois bem, fulano, o fulano lá que você está falando é um em milhões. Você vai correr o risco? Você vai arriscar para ver? Então, acontece muito. Depois aí, irmãos, falando da vida adulta, os adultos são, principalmente no contexto de igreja, o grupo que mais procura o aconselhamento pastoral. Os pastores, o maior grupo que os pastores atendem no gabinete, nas visitas, é o grupo dos adultos. Isso aí sem dúvida, 25 até 60 anos. É o que é mais atendido. Por quê? Porque o adulto está nisso aqui, ó, no amplo ritmo existencial. O adulto que todos nós aqui somos e sabemos, o adulto tem muitas preocupações, responsabilidades. É a família, é o trabalho, é a igreja. Se tem funções na igreja, são os cargos, as funções na igreja, é a educação dos filhos, quando já se tem os filhos, e aí etc, etc, etc. Várias coisas que nós poderíamos falar. A fase adulta é aquela fase que a gente fica mais o quê? Pés no chão. Ou o menino vem com aquele sonho, não, vou comprar uma BMW, no primeiro emprego, vou comprar uma BMW, aquela do Banco Claro, e vou andar, e vou acelerar. Aí quando ele se torna adulto, o que ele fala? Se eu comprar uma BMW, eu vou pagar a parcela dela, o seguro, o IPVA, vai dar não. Aí já pensa assim, ó, vamos Vivaldo, o jovem nunca faz essa pergunta, o adulto faz. Quantos km a BMW faz com litro? Então, a vida adulta, geralmente, ela é mais... O senhor ia falar? Isso é igual aposentar. Todo mundo é doido. Ah, não, quando eu aposentar, as coisas vão melhorar. Se aposenta, fica pior que isso. Eu tive um aconselhamento muito importante na minha vida 2 anos atrás. É. Do pastor. Olha aí. Nós estávamos, o pastor Rogério faleceu, né? A apologia levou ele, e eu e minha esposa ficou desorientado. Aí para ajudar ela pela depressão. Olha aí. Olha, eu vou te falar para você, Deus age de tal maneira que esse pastor é o pastor, aquela perto da Cepol, o original. Pastor Marcos. Esse cara, para mim foi ele deu um dia lá que ele está com o conciliador, ele faz uma reunião com os casais. Aí nós fomos lá, nós fomos na igreja do domingo, aí na terça-feira nós fomos lá conversar com ele. Chegando lá, ele falou assim, Fábio, a tua igreja não é aqui. Nós estávamos te falar, e eu te ungi o secreto lá que vai receber o Espírito Santo.
foi batizado lá, primeiro e na hora, pegou um óleo, ungiu nós, aí eu comecei a falar, eu e minha esposa Olha aí. também. Aí acontece, acabou isso aí, toda a praça, ele falou assim, ó, Deus está falando aqui não é sua igreja. Ele vai mostrar aonde que é para vocês congregar. Agora, que pastor faz isso? E era o momento que vocês estavam. Pior da situação. Você entendeu? Nós estávamos perdidos. Era fácil, ele passava, fica aqui. Oh, com certeza. Mas ele foi usado. Estava lá, ó, Deus vai te mostrar. Acho que 2 semanas depois, meu irmão chamou ele. Aí foi a palavra de Deus que foi para ficar com ele. Que benção. Então, é uma fase, irmãos, é uma fase da vida que geralmente o ser humano ele se sobrecarrega. Ele sobrecarrega. Nós temos que ter cuidado com isso, de abraçar mais responsabilidades do que nós conseguimos, porque como marido, pai, trabalhador, obreiro, servo de Deus e filho e amigo, o homem quer abraçar tudo. A mulher, principalmente hoje, que a mulher trabalha, então, como esposa, como mãe, como trabalhadora, como dona de casa, são muitas responsabilidades e na maioria das vezes o ser humano fica sobrecarregado. E aí ter alguém, e aí não precisa ser nem em casos assim de, igual esse irmão que ligou para o irmão Vivaldo porque aconteceu alguma coisa, não. Às vezes você só está ali extremamente sobrecarregado e tem alguém que você sabe que pode ser um aconselhador, alguém que vai te ouvir. Às vezes nós também precisamos de sentar com alguém e, olha, tô com dificuldade nisso, tô passando por isso, tô cheio de problema nisso, naquilo. Vamos orar junto, vamos ler a palavra. Então, nós precisamos tanto ter a humildade de buscar ajuda quando precisarmos, como estar apto para aconselhar e ajudar aqueles que precisam. Por que que é legal fazer essa distinção aqui? Criança, adolescente, jovem e adulto. Porque, irmãos, a forma de lidar é totalmente diferente. Às vezes um aconselhamento que nós vamos dar para um jovem, o que você acha de eu tô com uma bolsa ganha, vou mudar de cidade, já tem a instituição que vai sustentar. Geralmente para um jovem, é muito mais fácil você falar, vai, abraça, mergulha nisso, você vai fazer carreira. É muito mais fácil do que para um pai de família, sim ou não? Então nós precisamos entender, opa, mas peraí fulano, você recebeu essa proposta assim, 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 mas você já viu o custo de vida para onde você vai, as garantias, como é que vai ficar a escola dos filhos? Por quê, irmãos? Porque na vida adulta as responsabilidades são grandes, são maiores. E para nós fecharmos aqui a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a velhice. E a Bíblia, ela é muito clara, irmãos, a respeito de aconselhar, de ensinar, e principalmente voltado ao ensino da palavra e etc., para os mais velhos. Paulo, ele orientou a Timóteo e a Tito que ensinasse as senhorinhas e os senhores como se estivesse lidando com o seu próprio pai e com a sua própria mãe. E aí eu pergunto para vocês, não vale, hein, irmão Vivaldo, responder. A velhice, a terceira idade, é a melhor idade ou não é? Sim, não ou depende?
Olha só, irmãos. O senhor acha que depende? O senhor acha que depende da forma como que a pessoa envelhece? Porque a pessoa envelhece, como ela vive, ela vai envelhecer com o prazer que ela vive. Porque o negócio não é só a idade. É como chega lá, né? E Essa história que a terceira idade é a melhor, você conhecia. irmãos, olha só. No Brasil, aqui no nosso país, é considerado um idoso pela lei para estacionar lá na vaga do idoso, para ter desconto nas coisas. É considerado idoso no Brasil a partir dos 65 anos. E a população idosa no nosso país vem crescendo cada vez mais. Vem crescendo muito. Agora, qual é o problema? Até hoje eu via um nutrólogo falando sobre isso. A população brasileira não está vivendo mais porque tem mais saúde. Está vivendo mais porque a medicina evoluiu muito e os remédios, os fármacos evoluíram muito. Então, algumas coisas que os idosos faleciam há 30 anos atrás que não tinha remédio, hoje já tem remédio. Por exemplo, existem remédios, são bem caros, para o tratamento de Alzheimer. Que a pessoa com Alzheimer tem dias que ela fica mais agitada. E aí, seja na casa de recuperação, seja na casa dos parentes, a pessoa costuma dar um pouco de trabalho. E aí existem medicamentos que os médicos passam. São extremamente caros. E na maioria das vezes, a pessoa deixa a aposentadoria toda na farmácia. Então, qual que tem que ser a nossa luta, nós que estamos aí antes dos 50, dá tempo, né, irmão Vivaldo, de dar uma cuidada, né? Qual que tem que ser a nossa luta? Envelhecer até Jesus não vir, todos vamos. Agora é como envelhecer. Olha, irmão Micael, eu vou aconselhar alguém, a pessoa está entrando aí nessa fase, a pessoa está se sentindo mal porque diz que está ficando velha, está ficando idosa. Como que eu devo aconselhá-la? Nessa direção, de envelhecer bem, ali próximo à família. Se a pessoa é uma pessoa alfabetizada, porque hoje, graças a Deus, isso melhorou muito. Mas não sei se o senhor pode nos ajudar com essa informação, irmão Vivaldo. Mas lá para os anos 80 eram poucas pessoas assim, que eram alfabetizadas. Meus pais Aí, a minha avó, irmãos, não é tão idosa e ela também não tem. O que ela sabe da Bíblia é o que lê para ela, o que ela ouviu nas pregações nos cultos. Então, você conhece ela, né? sim. Ela quebrou o ferro bem inteiro, uns 45 dias, já está andando. Irmãos, a mãe do irmão Vivaldo é um clássico exemplo que nós vamos ver aqui. Aqui, ó, na gran velhice. Mais de 90, lúcida, né, irmão Vivaldo? Conversa. Se você for lá e não comer o pão, ela fica brava. Então, quando nós vamos atender esse grupo, é necessário compreender que talvez a pessoa veio de uma vida sofrida. Às vezes a pessoa ainda não teve oportunidade nem de ser alfabetizada. Sabe uma coisa que às vezes eu aconselho alguns amigos que pregam e que às vezes eles não conseguem entender? Vocês podem me ajudar com isso. Vocês já perceberam que quando uma igreja é formada, a maioria por pessoas idosas,
é um povo mais calmo, menos barulhento. Vocês já perceberam isso também? Já notaram isso? No nosso meio pentecostal, a gente gosta daquele culto animado, que o povo levanta a mão e fala glória a Deus, aleluia, Senhor, e se alegre, etc. Se você vai numa igreja, imagina que aqui é um templo que tem 50 lugares, aí você olha assim, uns 40 idosos. Isso acontece muito em cidades pequenininhas. Aí a maioria é idoso, e tem um pouquinho ali, um ou outro jovem, um ou outro mais novo. Geralmente é um pessoal mais calmo, mais quieto, mas eles prestam atenção, eles estão atentos no culto. Você está pregando, eles ficam atentos na pregação. Mas não é um grupo de jovem, não é um congresso de jovem, de adolescente. É um grupo mais idoso. E aí, quando nós vamos, seja pregar, seja ensinar, seja aconselhar para o grupo assim, deve haver esse entendimento na nossa mente. Deve haver essa compreensão. Olha, eu vou evangelizar um idoso, vou aconselhar um idoso. Na maioria das vezes, ele vai contar, não vai, Moval, das experiências, algo que ele passou, que ele viveu. Olha, eu aprendi com o meu avô lá em 1900 e pouquinho, assim. Eles trazem essa bagagem. E aí, irmãos, se você e eu vamos nos dispor a aconselhar, ajudar alguém assim, nós temos que estar ciente disso. Ele vai querer falar, nós vamos estar prontos para ouvir, conversar. Então, é necessária essa compreensão. E aí, vem os pontos negativos também, que é o que o irmão Vivaldo sempre fala. O livro tem uma tabela aí, dos 3 estágios da velhice. A velhice é considerada dos 60 aos 75. Depois vem a senilidade ou a fase geriátrica, que é dos 75 ao 90. Nessa fase aqui, a maioria dos idosos já não estão conseguindo se virar mais sozinhos, com algumas exceções. Dificilmente conseguem tomar banho, dificilmente conseguem comer, dificilmente eles conseguem se virar sozinhos. Já é uma fase mais de dependência dos filhos, dos netos, de um cuidador. E por fim, existe o período acima dos 90 anos, que é chamado aí no livro de grã velhice. Quem chega aqui com saúde, quem chega aqui e chega bem, irmãos, eu penso que é um milagre vivo. No mundo que nós vivemos, a pessoa hoje que chega aos 90 anos com saúde, 96, é um verdadeiro milagre. 93 é um verdadeiro milagre. Agora, o que é fato? Nós temos alguns textos bíblicos, por exemplo, o Salmo 90, verso 10. Acredita-se que foi o Moisés que escreveu. E ele fala que o homem vive aí 70, 80 anos. A idade, a expectativa de vida veio regredindo muito no cenário bíblico. Lá no Gênesis nós temos o Matusalém, se não me falha a memória, 969 anos. Se não me engano, algo assim. Aí nós temos o Adão, que viveu muito também, depois vários outros personagens, Noé, temos o Enoque foi arrebatado lá, a Bíblia diz que 365 anos o Enoque viveu. A questão é, do dilúvio para cá, caiu. No período de Abraão e Moisés, eles viviam 120 anos. Foi o que Moisés, por exemplo, viveu. Depois, então, irmã Laudineia, aí nós temos algumas explicações. Por exemplo, no princípio, Adão, Eva, jardim, o homem não precisava caçar para comer.
Porque o homem comia de tudo aquilo que Deus tinha deixado no jardim. Então o homem não precisava de caçar, de pescar para comer, não era necessário. O homem, a maior parte da alimentação do homem naqueles primórdios ali eram frutas, vegetais, eram ali coisas da terra. Depois do dilúvio, isso aqui, gente, já é outro conteúdo, mas como a gente finalizou ali, eu vou abrir para vocês 2 minutos. Aqui é geografia bíblica, eu até citei. Existe um texto na segunda carta de Pedro, que Pedro diz que a terra foi tirada das águas. Então o que alguns estudiosos acreditam? Que antes do dilúvio, a terra era envolvida em uma espécie de uma bolha d'água, que o Gênesis chama de firmamento. E separou Deus a terra do firmamento. E aí, irmão Micael, qual que é a base disso? A Bíblia diz que no dilúvio, abriu-se e a água veio tanto por baixo quanto por cima. E pela Bíblia, o dilúvio não foi só onde Noé morava. O dilúvio foi em toda a terra. Então, essa bolha d'água que a terra era envolvida, ela tinha uma camada de proteção dos raios solares, da proliferação de bactérias, de doenças. E aí, com o dilúvio, essa camada protetora sai. E aí, de lá para cá, o ser humano, ele se torna aí mais selvagem, ele depende da caça, da pesca, ele depende de matar animais. Então, a vida tornou-se muito mais difícil, muito mais complicada para o ser humano que não tinha o mercado igual nós temos hoje para fazer compra. E aí, com isso, a expectativa de vida foi reduzindo muito. Falando em termos de saúde, irmãos, hoje, por exemplo, morrem mais pessoas por obesidade do que por fome. Morrem mais pessoas com doenças decorrentes do excesso de peso do que pessoas que morrem sem alimento. E antigamente era o contrário. Antigamente era o contrário. Então, assim, essa correria que o adulto vive, que nós citamos, também contribui muito para a gente envelhecer mais rápido. Também contribui muito. Às vezes a gente está aí com 30 e pouco e os cabelos já... Cabelo branco. Quem tem tendência para ser calvo, fica calvo com 20 e pouco, 30 anos. Tem primos meus da idade próxima à minha que já tá ralinho, só tem uns fiapinhos só. Então, irmãos, é muito difícil chegar nessa idade aqui com saúde. Mas, aí vai um detalhe, nós como servos de Deus, discípulos de Jesus, nós podemos ser úteis a Deus na nossa velhice. Deus pode usar pessoas idosas grandemente, até porque se a pessoa se programa e consegue aposentar, seja com a idade que for, e só Deus sabe com que idade que nós, os mais novos, conseguiremos se Jesus não voltar antes. Mas se nós chegarmos na velhice com saúde, imagine só a experiência, a bagagem da vida, o conhecimento da palavra, podemos ser muito úteis aí nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Estamos aí